Muitos homens só percebem o problema quando o corpo começa a falhar. Disfunção erétil, cara. Disfunção erétil. Percebem um problema quando a vida real já não é o suficiente. Eles ficam buscando o prazer real em vídeos pornográficos. Quando a mente perde o foco, a pessoa perde o poder de focar, de se concentrar em algo por muito tempo. Não consegue ler um livro, pega um livro para ler, um livro de 200, 300 páginas, acha impossível. Começa as coisas e não termina, não tem mais capacidade de concentração, de foco. Muitos homens percebem o tamanho desse problema quando a energia desaparece. Queda de libido, perde o desejo pela esposa, pela noiva, pela namorada. Só conseguem alcançar ereção com vídeos. O desejo começa a mudar. Você não se interessa mais por um vídeo normal de um homem e uma mulher. Você começa a buscar coisas diferentes. 2 homens e uma mulher, 10 homens e uma mulher, um homem e 300 mulheres, gato, cachorro, papagaio, tudo misturado no vídeo, fazendo o que não deve, essas porcarias. E o mais assustador de tudo é que tudo isso aqui não acontece de uma vez. Vai acontecendo aos poucos vai roubando a sua vida, seus sonhos, vai se infiltrando no seu lifestyle, na sua rotina. E quando você menos perceber, você já acha isso aqui normal, tudo isso normal na sua vida, e você não viu chegando, porque é silencioso, vai adentrando de maneira escondida. Hoje, nesse vídeo, você vai entender o que o uso contínuo e prolongado da pornografia faz com a sua mente, com o seu corpo, com os seus sonhos, com a sua vida, com a sua libido, com seus relacionamentos, com seu casamento e principalmente com a sua capacidade de construir a vida que você deseja. E preste atenção, talvez o problema nunca tenha sido o vídeo em si, mas sim a pessoa em que ele está te transformando. E talvez você até já esteja sentindo isso. Você acorda cansado, a sua mente já não é mais a mesma, você não consegue focar como você focava antes. Coisas simples que você faria normalmente lá atrás, já não faz do mesmo jeito, você já acha pesado, já acha difícil. Você está hoje adiando tarefas, procrastinando coisas que você não procrastinaria lá atrás. Você se distrai fácil, você perde tempo, nem sabe como. Tudo rouba a sua atenção, você não tem mais a capacidade de foco, você não tem mais a capacidade de construir a vida que você prometeu para você mesmo que você iria construir, alcançar os objetivos que você definiu para você. Você está desistindo dos seus sonhos e tudo isso repetidamente. É um ciclo. E você até já tentou parar, que eu sei. Você já falou, vou parar de consumir essa porcaria aqui. E no começo você até consegue, você fica alguns dias, algumas semanas sem assistir. Mas depois você volta, cara. Você cai novamente nessa porcaria. E pior, além do vício retomado, vem juntamente com isso um sentimento de culpa, de frustração, de falha, de derrota. O que pesa mais em você. Eu sei que no fundo você acredita que você poderia estar indo mais longe, ter alcançado mais coisas, ser uma pessoa melhor, mais focada, com a mente mais forte, ter construído algo sólido na sua vida, ter conquistado mais. Mas você não conseguiu por conta disso. Isso está roubando a sua força de vontade, a sua capacidade de construção de vida. Eu sei que você tem a sensação de
que você parece preso no mesmo lugar. E já há algum tempo isso acontece. E é aqui que a maioria dos homens começam a perceber o verdadeiro tamanho do problema. Porque o problema não está no prazer em si, mas no excesso. O seu corpo ele fica acostumado a consumir prazer artificial. Prazer artificial. Prazer rápido, fácil, sem esforço. E quanto mais isso se repete, mais a sua vida, a vida real, perde intensidade, cara. Focar vai ficando cada vez mais difícil. Persistir em algo fica cada vez mais pesado, quase impossível. Você perde a capacidade de persistir em algo que você queira fazer. Construir coisas pesadas, que normalmente coisas que exigem esforço, são pesadas, mas criam valor na sua vida. Construir essas coisas fica praticamente impossível. Você perde totalmente a força de vontade de continuar um projeto maior, mais extenso. E aos poucos, até o seu desejo começa a mudar. Muitos homens só percebem o tamanho do problema dessa porcaria aqui quando eles não sentem o mesmo tipo de desejo na vida real. Quando a libido diminui. Quando você perde presença, perde aura. Quando o corpo não responde da mesma maneira, né? Acontece. E acontece muito. Isso aflige milhões de homens ao redor do mundo inteiro. E talvez essa seja a parte mais assustadora. O excesso muda a forma como seu corpo responde ao real, na vida real. O problema deixa de ser só mental. Passa a ser um problema social. Você se desconecta da realidade. Você se desconecta das pessoas ao seu redor. Por conta disso, você se desconecta até do seu corpo, cara. Depois de um tempo consumindo isso aqui, você para de perceber o ciclo acontecendo. Existe um ciclo que te deixa preso a isso. Tudo começa quando você está entediado, ou ansioso, ou se sentindo vazio, cara. Durante esse período aparece um impulso. O impulso é um gatilho rápido, uma vontade de consumir. E depois do impulso vem logo a ação. Você procura um lugar na sua casa, no seu trabalho. Eu sei que você tem um lugar. Você busca para ficar tranquilo assistindo essa porcaria aqui. Você consome, é a ação. Com a ação de assistir isso, e você sabe o que você faz quando você assiste. Vem aquele prazer rápido, instantâneo, momentâneo, por conta da enxurrada de dopamina que isso manda pro seu cérebro. Uma enxurrada de dopamina que te causa um prazer, uma euforia instantânea, muito forte, porém rápida, porque não é construída com base em algo sólido, num relacionamento verdadeiro, na construção de uma disciplina, no final de leitura de um livro que você gostou, numa sessão de exercícios na academia, num sonho realizado, num objetivo conquistado. Nada disso. Esse prazer é advindo daqui, dessa porcaria que é irreal, é artificial. Então você tem essa enxurrada de dopamina que te dá aquele prazer imenso, só que curto e não duradouro. Dura pouco. Depois disso vem isso aqui, culpa, frustração, sentimento de derrota, de insatisfação, porque você não conseguiu ficar sem assistir. Diante de sentimento de culpa, você tem queda de energia. A sua mente fica mais lenta. Você diminui a sua capacidade de foco, concentração. Sua disciplina diminui, você perde força de vontade. Você pode
está trabalhando contra o seu corpo, diminuindo a sua libido, ficando broxa. Terrível, é terrível. E quando você tem tudo isso, você volta a ter o mesmo sentimento que você tinha antes do impulso. Tédio, ansiedade, vazio, insatisfação com a vida. Parece que você está preso no mesmo lugar, parece que sua vida não vai para frente, você não consegue concretizar nada, né? Aí, diante desses sentimentos, de novo aparece o impulso. É um ciclo, cara. Você está preso num ciclo. E cada vez que você repete esse ciclo, os seus sonhos deixam de ter importância. As suas metas são deixadas de lado. Você vai perdendo tesão pela vida. A sua vida ela perde intensidade. Cada vez que você repete esse ciclo, ele vai se tornando mais normal, mais parte de quem você é. Vai se tornando imperceptível. Você faz de maneira automática, sem nem pensar. Cada vez que você repete esse ciclo, mais você está destruindo a sua vida. Até o ponto em que você não tem mais escolha. Isso já está integrado no seu ser. E você não escolhe mais, você apenas reage. Reage. Quando vem o impulso, você reage. Você já nem pensa. É automático. E no final, o ato de consumir isso aqui não é só algo que te dá um prazer momentâneo e artificial. Não é um descanso mental, não é um alívio. O ato de consumir isso aqui é um ato enfraquecedor, destruidor. E eu não estou nem falando, eu nem toquei no seu lado espiritual. Nem estou falando disso. E muito menos da sua prosperidade. Marcelo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a pornografia e sua prosperidade. Assista. Às vezes você tá fudido de grana, quebrado, devendo em banco, sem dinheiro nem pra tomar um sorvete na esquina, consumindo essa porcaria aqui e não sabe por que sua vida tá assim. Assista o vídeo. Talvez o pior de tudo não seja o tempo que essa porcaria rouba de você. Talvez o pior seja isso. Preste atenção. A pornografia ela está roubando essa sua versão. Você se lembra como você era lá atrás, no passado? Você se lembra como era a sua vida? Você era uma pessoa mais focada? Você tinha mais disciplina? Você conseguia concluir os seus projetos? Você tinha mais garra? Você era uma pessoa mais intensa? Você se envolvia de verdade nos seus projetos pessoais? Você era uma pessoa apaixonada pela vida. Você tinha prazer de viver. Tinha gosto pelas coisas. Nas coisas simples da vida. Você tinha prazer nas coisas simples da vida. Você não precisava disso para sentir tesão pela vida. Você era uma pessoa mais enérgica. Você tinha mais energia. Era mais forte. E eu não tô falando só de energia física, não, de energia mental. De gana, garra pela vida. É ou não é? Pois bem, a pornografia ela vai te envenenando aos poucos. Vai destruindo essa versão sua e transformando nessa outra versão. Aos poucos. Numa pessoa que não tem mais a ambição que tinha antes. Seus sonhos não são mais os mesmos. Quando você tem sonhos, você nem corre atrás da maneira que você corria. Você perdeu intensidade, o brilho, a aura. Você não tem mais constância. Você não consegue sustentar algo na sua vida mais. Seus projetos, você começa a academia, treinar musculação, não mantém, não continua.
Você começa a fazer alongamento em casa, você não consegue manter. Você decide caminhar todos os dias, não consegue. Você decide ler um livro, nem a introdução você lê direito. Pornografia roubou essa sua versão de você. Você hoje está rumo ao fracasso por conta disso. Insegurança. Você não tem mais segurança em chegar numa mulher, em assumir uma responsabilidade dentro do seu trabalho, em fazer algo diferente. Você não é mais seguro de si. A pornografia te desconecta da vida real. E tudo isso em silêncio, aos poucos. Você não percebe isso de uma hora para outra. Você só passa a perceber isso quando você olha para sua vida e olha para o tempo que passou e sua vida continua a mesma, estagnada, parada. Só quando você ganha consciência e para prestar atenção na sua vida, você percebe que está preso naquele ciclo, naquele padrão, que tem uma vida sem força, sem motivação, que você não tem mais a disciplina que você tinha antes. Quando você tem a mesma sensação de atraso comparado com seus amigos, parece que eles evoluíram e você ficou estagnado. Quando você percebe a sua falta de energia, quando seu corpo não responde da mesma maneira que respondia na hora que você vai ter relação com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua noiva. É terrível. Você já não consegue sustentar a energia que você tinha antes. Você fica meia bomba. Você só consegue alcançar uma ereção assistindo muito disso e de coisas muito variadas. Isso é sério, gente. Isso destrói casamento. Olhe nos comentários dos vídeos que eu tenho sobre pornografia aqui no canal. Leia os comentários. Leia os comentários de homens que estão sofrendo com isso, que acabaram um casamento de anos, que destruíram noivados. É terrível. É terrível. Isso destrói uma vida conjugal, cara. É nessa hora que muitos homens entram em choque e percebem o efeito devastador, destruidor da pornografia na própria vida. É nessa hora, quando eles caem na real, que eles percebem que isso não era só um hábito. Isso aqui era um ato de destruição lenta e silenciosa da própria vitalidade, da própria mente, do próprio corpo, dos sonhos que você tinha. Mas isso ainda pode ser interrompido. Ainda dá tempo. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. O ciclo, ele só é forte quando ele permanece invisível. Enquanto você não entender como que ele age, como que ele funciona no seu organismo, quando você não percebe a existência dele, ele continua forte. Mas no momento que você ganha ciência de como esse ciclo influencia a sua mente, o seu corpo, a sua vida, de como ele trabalha, ele vai perdendo a força. Preste atenção, até o momento você só está reagindo ao ciclo de maneira automática, porque já virou um padrão de tantas vezes que você já assistiu essa porcaria, ele já está instalado automático em você. Então vem um impulso, você vai lá e quer fazer ação. Mas no momento que você começa a perceber, a olhar, a enxergar o funcionamento do ciclo, das fases, impulso, ação, prazer, culpa, estado emocional, quando você começa a perceber o que esse ciclo faz com a sua mente, com o seu corpo, com a sua vida, esse ciclo começa a perder o poder, perder a força. E assim você começa a perceber o momento antes da queda.
o momento quando o impulso está chegando. Um momento antes de você fazer a ação. E isso é muito importante. É muito importante porque você quebra esse ciclo não quando você promete para você mesmo que vai quebrar, que não vai assistir mais. Você não quebra esse ciclo quando você está culpado, se sentindo culpado por ter feito a ação. Você quebra esse ciclo quando você começa a perceber o impulso chegando. É aí que você consegue interromper esse ciclo e quebrá-lo. Você consegue vencer isso quando você consegue ter clareza do que está acontecendo com a sua mente, com o seu corpo, com a sua vida e com os seus sonhos. É no momento que você tem a percepção de como esse ciclo está influenciando você que você começa a vencer essa batalha. E talvez pela primeira vez você vai entender que não é só sobre assistir e ter um prazerzinho vagabundo, momentâneo, artificial com isso. O problema de verdade é o que isso está fazendo com você. Porque se você continuar ignorando isso na sua vida, você vai pagar o preço. O tempo não para. Todas as suas decisões, elas têm pequenas consequências. São as suas decisões diárias e silenciosas que vai moldando você, que vai moldando o seu futuro, construindo ou não uma vida mais confortável, mais perto da vida que você deseja para você mesmo. As suas escolhas silenciosas de hoje estão construindo o seu futuro agora. Então a pergunta é: até quando? Até quando você vai ficar alimentando um ciclo que está drenando a sua mente, o seu corpo e a sua vida, a sua vitalidade? Porque talvez esteja na hora de você acordar de verdade para sua vida, começar a destruir esse ciclo, esse padrão automático que está instalado em você e começar a construir o seu futuro, construir a sua vida dos sonhos, correr atrás dos seus objetivos. Talvez seja a hora de você recuperar o controle sobre a sua própria vida antes que esse ciclo destrua mais e mais a sua vida. Se você quer uma solução de verdade contra isso, dá uma olhada na descrição desse vídeo, tem uma surpresa para você, ou nos comentários, no primeiro comentário que eu vou deixar fixado, tá bom? E se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilhe com quem você acha que está passando por esses problemas. E se você gosta de mais conteúdos como esse, se inscreva no canal. Tenha uma boa semana e Deus abençoe a sua vida.